internautas, tudo bem? Nós estamos de volta com mais um podcast. Olha, hoje o negócio tá diferente, viu? Abre aí a imagem, gordo, pra gente mostrar aqui que tem até uma refeição aqui. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa. Tá faltando a biritinha? Tá faltando a biritinha. Tá faltando. Só que a nossa entrevistada de hoje, que é uma pessoa bebe. muito importante, não bebe. Então a gente tem que se comportar aqui, viu? Mas a conversa vai ser boa, viu? A conversa vai ser muito boa porque a gente tem muitas dúvidas, né, Tati? Temos muitas dúvidas e a Dani é uma pessoa maravilhosa que vai poder explicar pra gente mesmo sem beber. Bom, e Eu não preciso beber, vocês vão ver. Ah, então tá bom. Ó, e antes de a gente começar aqui, deixa eu apresentar. Essa é a Tati Bassi. Olá, ela vai ser a pessoal. apresentadora do novo podcast aqui, o Happy Hour, onde a gente vai tomar umas biritinhas na sexta-feira. Mas o vamos tomar. programa, o seu podcast, vai no ar às quintas-feiras, né? Sim. Às 18 horas. Ou seja, vai ser um programa de quinta. Sim. De quinta, pode ser de todas as Entenda da quintas. forma que você Sim. quiser. Aí você Entendeu? que decide, Você né? que decide o jeito É. que você quer. Mas a nossa entrevistada de hoje é a Dani Araújo. Seja bem-vinda. Obrigada, aqui ao nosso obrigada podcast pelo pela primeira convite. vez. É um prazer enorme te Sim. conhecer. Obrigada. E falando de Dani Araújo, eu acredito que a gente vai falar sobre finanças, sobre dinheiro, né? Também E outras coisas falaremos sobre finanças e mais um monte de outras coisas. O papo aqui vai ser bem divertido. também. Vai. E você, com certeza, vai colher bons frutos. Além de dar muita risada aqui, porque tem muito assunto bacana. A gente já riu horrores, né? Já, eu briguei o tempo todo porque o programa aconteceu já tem meia hora e não tava gravando. O programa já tava acontecendo tem meia hora e eu aqui, ó, para, gente. Eu tentei até gravar pra mostrar pra vocês. Ela porque queria eu ficar gravando. É, porque eu queria gravar mesmo, mas agora começou, agora é valendo. Oficial. Agora é muito sério. Agora é valendo, vai. Ô, Dani, você falou assim que a gente vai falar de muitas coisas. Eu pensei que a gente ia falar mais sobre dinheiro, mas Vamos também. são muitas coisas porque tudo tem a ver com dinheiro ou são muitas coisas porque a gente vai falar de assuntos diferentes? Não, muitas coisas, porque tudo que a gente falar tem a ver com dinheiro. Simples assim. Porque, né, não é dinheiro somente pensando na moeda. A gente vai trazer um monte de questões que são relacionadas a dinheiro, que fazem a diferença na nossa vida. Ó, o telefone tá tocando Não aqui, tem ó. problema não, podcast é isso aí, gente. É a vida ao vivo, vou colocar se no fosse um silêncio. programa de entrevista da TV Globo, a gente com certeza nesse momento iria cortar e começar de E novo. começar de novo. Depois eu falo com a pessoa aqui. É alguém que tá querendo falar com ela sobre dinheiro. Provavelmente. Dani, já que a gente vai falar sobre um assunto tão importante e tão bacana, para alguns e para outros não tão bacanas assim, eu acho que Sim. até para a maioria das pessoas não tão bacana, porque é um sofrimento, né? Porque Sim. a ideia que a gente tem é que a gente vive para pagar boleto, né? Infelizmente. E imposto. Sim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Enquete aqui, ao Ah. vivo. Quantos por cento vocês acham da população brasileira que está endividada? Ixi. Olha, eu Tcharam. tô incluso nessa parte de... Vamos colocar 60%? É Mais. muito. Mais? Eu penso que deve ser uns 75%. Exatamente. Ó! Gente, ela Eu acertou. Ela sempre- pesquisou, ela pesquisou. Não, é porque eu sempre Não, ganho. mentira, ela é amiga dela, gente. Ela não me contou, Não você não me contei. contou. Dessa Ela vez não não me contei, contou. não passei conta. É porque eu fiz uma conta aqui na minha cabeça que eu sou boa disso. Não, mas é sério. Cerca de 75% da população brasileira está endividada. Isso me preocupa muito, porque... Pensa, a cada 10 pessoas, cerca de 8 estão endividadas. É muita gente. E quando você fala endividado, não quer dizer que está inadimplente. Você sabe a diferença de endividado para inadimplente? Eu sei, aquela pessoa, por exemplo, que passa o cartão para pagar o cartão. Você já viu? Já deu Aí cliente assim? Já, alguns. Aí o nome vai pro Serasa? Então, o endividado é aquele que compromete boa parte da sua renda para pagar um monte de coisa. Boletos, prestações. Aquele que é inadimplente é aquele que está devendo algum tempo, não pagou e tá com um monte de parcelas paradas, às vezes está Maria. prestes a perder a casa, o carro. Então essa é a grande diferença. Endividado é que compromete muito do seu dinheiro, do seu ganho, não sobra nada. E o inadimplente é aquele que está devendo, que está sem pagar um tempo as contas. É basicamente isso. Aí eu vou perguntar, ninguém nasce inadimplente, né, Dani? Não. Ninguém nasce inadimplente. Não. Então, você fica inadimplente por algum erro ou por algum probleminha ali no trajeto que você gastou demais. Sim. E eu vou dizer uma coisa pra você, aí já é uma opinião particular minha e que eu noto muito é o seguinte:
Tem muita gente que fica inadimplente. Primeira coisa, quando você fica maior de idade, você abre uma conta num banco, chega um tal de um cartão de crédito. E chega um tal de limite de Até compra. fechou o olho, você viu que não é pôr a mão no coração. E sabe o que é mais engraçado? Que a gente acha que aquele dinheiro que o banco está lá mostrando pra gente é nosso também. Então ele acaba incorporando ao salário, vira um salário. Então no primeiro mês, isso é maravilhoso, né? Sim, você tá com um super limite, né? Se você ganhar 4 mil de salário e tem mais 1.000 na conta corrente, você já calcula que tem 5. Exatamente. Aí você tem mais 4 mil de cartão de crédito, você já calcula que tem 9 mil. Então, assim, é aí que começa a inadimplência. A maioria desses casos é a questão do tal do banco que libera um limite para aquela pessoa e aí ela se enrola com os juros e aí vira aquela bola de neve? Sim, eu acredito que o principal problema, a principal causa da gente ser um povo devedor é justamente a nossa mentalidade, é a educação. Nós não fomos educados sobre finanças, nós não temos educação financeira. Então, o que acontece? A gente começa a trabalhar e a gente não sabe lidar com o dinheiro, não sabe mesmo. E aí que acontece o que você falou, a gente empolga. Caramba, eu ganho 4, tem mais um limite de 1, e tem mais um cartão de crédito tanto, tenho 9, 10 e tal. E a gente gasta, porque a princípio a pessoa não sabe os reflexos daquilo, e não sabe mesmo, ela não sabe. Só que depois a conta chega, e ela ganha 4 e ela gastou 9. Então ela tem 5 de dívidas. E o que acontece? Ela vai empolgando, até que a ficha dela caia e ela perceba a enrascada que ela entrou, pode levar meses ou anos. E às vezes ela até percebe, só que ela vai. Porque ela, por algum motivo, aquele nível de vida é confortável para ela. Seja para ela querer aparecer para as pessoas, seja porque ela vem de uma família que tem aquilo, ela quer manter mesmo não tendo condições de manter esse nível de vida. E muitas vezes ela vai ficar numa situação muito crítica, que ela vai acabar ficando com o nome sujo e não tendo condições de comprar e muitas vezes não tendo condições de manter a sobrevivência, porque ela não vai ter crédito. Porque tudo que ela ganha, ela compromete. E muitas vezes ela gasta, que é o que a gente viu aqui nesse exemplo, muito mais do que ela ganha. E como que a gente consegue sair disso? E aí depende. Eu já até perguntei, vocês viram aqui, né? Mas antes de você falar de sair disso, você falou uma coisa bem interessante aí que eu... Você ficou aqui pensando? Eu bateu uma coisa, não tem nada a ver comigo, viu? Nada a ver com ninguém. Eu quero fazer uma pergunta é o Joaquim, depois. a Maria. Eu quero fazer uma pergunta também depois. É porque é uma coisa curiosa. E aí você falou assim, as pessoas às vezes gastam pra aparecer. E aí já veio no meu pensamento o seguinte, eu já tive esse dom, essa não é dom não, como que chama isso? Compulsividade? Não, nem é isso. É Fraqueza. mesmo. Você já passou por isso? Eu quero um negócio, eu quero um iPhone 13, 14. Né? Tipo assim, eu quero chegar lá no grupinho lá, eu quero chegar com o meu carrão, quero chegar com um iPhone de última geração e tal. E com as redes sociais, isso acho que aumentou muito, porque você vê vidas perfeitas lá, de pessoas que, né, o pessoal chama hoje de dublê de rico, né? Adorei. Vou acrescentar no meu dicionário. Dublê de rico. Dublê de rico. Então, assim, para você poder aparecer. Sim. Hoje, as pessoas estão ficando mais inadimplentes porque querem aparecer muito nas redes sociais? Sim, também. Acaba que a pessoa às vezes fica inadimplente, muitas vezes por uma necessidade. Eu conheço pessoas que tiveram questões familiares, acabaram tendo que fazer dívidas para ajudar em questões familiares, ou um carro não tinha reserva e teve que doença e tudo mais. Ok, não quer dizer que isso é justificável. O que seria o ideal? A pessoa ter uma reserva para essas situações. Agora, isso que você falou, gente, óbvio que é. Você vê lá o cantor que você gosta, o seu ídolo número 1, com o iPhone de última geração. Você quer o igual. Aí o que acontece? Você não ganha. Você não tem aquele dinheiro. O que você vai fazer? Você vai dividir em sei lá quantas prestações. E aí você vai... Ok, você fez isso com o telefone. Aí depois você quer uma roupa. E vai indo. Você vai comprando, vai dividindo. Quando você vê, você não tem limite. Não é só para agora. É para os próximos 12 meses. E aí você compra isso, compra aquilo, estoura, aí não tá nem aí, paga o mínimo e aquele cartão de crédito, que eu acho que é o principal vilão, é o cartão de crédito. E vai virando uma bola de neve. Porque a gente paga, juros compostos. E você fala do cartão de crédito, mas você não sabe o que é o choque especial. Sim, é o segundo pior vilão. Meu Deus do céu. Pra vocês terem uma ideia, só trazendo um dado estatístico aqui. Quais são os maiores juros do mercado? Cartão de crédito e cheque especial.
Então, a gente está falando dos piores juros que tem no mercado. A pessoa, às vezes, vê aquilo lá, é fácil. Gente, desculpa o que eu vou falar aqui, não tô nem aí. Os bancos são, para mim, um dos principais vilões. Eles podem ser, salvar, né, pessoas em situações complicadas dando crédito, mas também eles são um dos principais vilões. Por quê? O dinheiro tá lá facinho, a pessoa só acessa lá e pega. Ela não tem dificuldade nenhuma. Porque aquele crédito, ele já tá pré-aprovado lá. E a pessoa, no desespero, ela vai e gasta. E muitas vezes ela não tem consciência do quanto é o juro. Quanto que é um juro de um cartão de crédito, mais ou menos, gente? Uns 15%. É só entrar no site do Banco Central e ver lá os juros. 15% ao mês. Se você deixar o seu dinheiro na poupança, quanto que rende ao mês? Alguém tem noção aqui? Ao mês. 0,5%, né? Vocês entenderam? Vocês recebem na poupança 0,5% ao mês e paga 12, 15 ao mês. Olha a diferença gigante. Então, por que posso falar nomes? Pode. Itaú, Bradesco e bancos grandes tem cada mês, cada trimestre, um lucro maior que o outro. Por causa dessas questões que nós estamos falando aqui. E como que a gente muda isso? Trazendo consciência para as pessoas. Explicando que a gente, infelizmente, não tem isso em casa. Os pais não falam sobre isso. Meus pais não falavam, gente. E não tem na escola. Ainda. Porque eu acredito muito que a gente vai conseguir trazer essa verdade para as escolas. Hoje a gente tem uns projetos de educação financeira nas escolas, não sei se vocês sabem. Em Minas já deve ter uns 3 anos, a escola pública tem. Só que ainda... Vocês acham que a educação do Brasil é boa? Não. A educação pública? Razoável. Você acha que a educação financeira nas escolas vai ser diferente? Então, me desculpem a sinceridade. Vai ser para inglês ver. Isso vai ser só para falar, tem educação financeira. Mas, de fato, como que eu acho que a gente muda isso? Fazendo isso. Trazendo essas discussões, trazendo essas consciências e fazendo isso na nossa casa. Eu, em casa de ferreiro, espeta de pau, na minha casa, não. Depois eu vou trazer o Miguel aqui para ele falar. A gente traz um pouco de consciência aos poucos, dependendo do nível de maturidade. Mas, gente, o meu filho hoje, ele investe melhor que eu. O Miguel entende pra caramba. E por quê? Porque eu e o pai dele, a gente incentivou desde pequeno a falar sobre coisas pequenas. Aqui, ó, esse dinheiro aqui que nós estamos te dando. Porque a gente não dá por dar. A gente acostumou a ele ter que fazer algo pra ele merecer aquilo, o tal do merecimento. A gente explicou. Só que a gente erra também, né, gente, nesse caminho. Eu vou deixar a Tati fazer uma pergunta agora. Daqui a pouco eu vou contar do meu fracasso em investimento que você tá falando aí. Eu também vou falar do meu, você vai pirar. A pergunta que eu quero é lá atrás, quando você começou. Hoje, quem gasta mais? Quem fica mais endividado, mulher ou homem? Na verdade, infelizmente, somos nós, mulheres. Porque a gente tem muito mais estímulos e muito mais coisa. Vamos analisar nós aqui, olha aqui. Anel, olha aqui. Né, e tem um pezinho aqui do sapato. E olha os homens. Normalmente, os homens têm muito menos itens para gastar do que nós, mulheres. Então, a gente costuma gastar mais, Tati. As mulheres que se endividam, como que é a relação delas com as dívidas dela? É mais coisa assim, supérflua, mais por compulsão? E como que é as dos homens? Tem diferença nisso, do estilo de gasto? Sim. A gente percebe que nós, mulheres, temos mais casos... Vou falar pelas pessoas que eu atendo e pelas pessoas que eu conheço. Eu não tenho nenhum cliente homem que gasta por compulsão. 0. E eu tenho algumas clientes que gastam. E por que elas gastam? Nós estamos falando de questões emocionais. Nós somos seres de emoções, então a gente fica de TPM. Aí a TPM come chocolate, coisa normal, mas tem mulher que gasta, vai pro shopping gastar o próprio dinheiro do marido. O que acontece? Tá nem aí se tem limite ou não, vai lá e gasta. Essa pergunta aí, essa resposta que você tá dando é a pergunta que eu ia fazer. Qual que é o perfil? Se a pessoa que tem depressão, ansiedade, algum tipo de problema emocional, é a que tem mais tendência a ser a compulsão. Sim, gente, porque se eu tenho controle das minhas emoções, na hora que eu vou ao shopping, eu sei se eu preciso daquilo ou não. Eu vou fazer algumas perguntinhas. Eu preciso disso? Gente, se eu não preciso, eu não compro. A pessoa que está em desequilíbrio, seja através de uma depressão ou qualquer outra coisa, ela não vai conseguir pensar. Ela simplesmente vai lá e compra. E depois ela chora. Eu posso te contar uma coisa, assim? Só continuando minhas perguntas. Contei. Mas é porque tá dentro disso aí. Você lembra que você falou quem não gasta fica triste? Aquela hora a gente tava conversando? Sim. Agora eu vou te contar o meu perfil. Porque você foi... Agora eu vou te contar o meu perfil. Ela falando isso, é muito eu. Cristiane Fernandes, minha amiga. Minhas amigas são todas de prova. Coloca nome aqui, ó, nome e sobrenome. Eu dou nomes e sobrenomes. Ela detona as amigas. Eu não vou falar de nenhum dos meus amigos nem clientes aqui.
família, todo mundo sabe como é que é o meu perfil. Eu só compro de extrema necessidade. Se eu tiver que comprar, eu tenho problema por gastar, eu acho que isso é doença. Eu acho que existe a compulsão. Reversa. Eu acho que sim, porque assim, toda vez que eu vou comprar, eu analiso, eu faço essas perguntas aí pra mim. Eu faço 3 perguntas. Eu preciso disso? Por que eu tô comprando isso? Eu sempre faço, daí eu desisto porque eu falo, não, pra que eu vou comprar esse tênis? Eu já tenho outro parecido e eu tenho outro hábito. Como eu não tenho compulsão, eu só compro o que eu preciso, eu não preciso de tantas coisas. Você tá falando uma coisa, e aí eu vou pegar a pergunta dela, porque ela tem a compulsão... eu não compro. Eu tô falando compulsão reversa, né? Não, mas a gente queria... Mas o que é isso? É problema psicológico? Você acha que é... pergunta se ela precisa. Eu me pergunto se precisa e me convenço do que precisa, de que precisa daquilo. Caramba. Aí é grave, né? Pois é. Porque assim, quando a gente consegue ter a consciência e fazer essas perguntas, a gente não vai comprar. É o que a Tati falou. Aqui, eu tenho um telefone. Aí eu chego lá na loja e vejo o lançamento e fico louca pra comprar. Aí eu preciso. Não, eu não preciso, eu tenho. Eu tenho dinheiro pra isso. Eu não posso esperar um outro momento. Então, por quê? Se a gente deixar as emoções tomarem conta, a gente vai comprar. Porque é bacana, é gostoso. O que o nosso cérebro gosta? De conforto, ele gosta de ficar feliz e comprar é gostoso. Gente, é gostoso. Eu não acho. Mas você, vamos analisar a maioria. Falar, mas você acha que eu tenho problema de algum problema de transtorno? Porque não é normal, eu não tenho prazer. Sou pão dura. Deixa eu te contar aí uma já coisa. É outro extremo, gente, né? Não, mas eu compro as coisas, por exemplo, eu fui lá comprar meus biscoitinhos, adoro comprar coisa de comer, eu gasto tudo ali comprando. Gente, agora é minha hora aqui, vou chegar mas assim, eu só compro aquilo que eu preciso. Eu tinha uma bolsa, eu tenho outras, mas eu gostava só daquela. A bolsa tá ficando velha. E aí, quase eu não queria comprar outra bolsa, porque na minha concepção, eu não precisava de outra bolsa. Por mais que as pessoas falassem pra mim, troca sua bolsa, ela tá ficando velha, pra mim ela ainda me cabia nas minhas necessidades. Eu sou nesse extremo, chegar gente. perto de mim aqui, gente. E o que é isso? Será que é algum problema psicológico? Não, as pessoas são diferentes, os perfis são diferentes. Se pra você tá confortável, ok. Mas eu acho, e o nosso colega Rafa falou aqui a mesma coisa, comprar é bacana, não é ruim. Você realizar um desejo, uma vontade sua, é bacana. Só que você precisa... Tudo é um equilíbrio. Tem pessoas que... Eu vi tem um programa, não lembro qual TV que é na TV a cabo, que mostra os super muquiranas. Porque tudo é um extremo. A pessoa que gasta demais e a pessoa que é muquirana demais. Os dois são problemas. São problemas, a gente precisa de um equilíbrio. Porque você... As pessoas se privam de coisas do básico. Praticamente. Eu vi uma moça que reprovei, ela corta o papel higiênico para as pessoas usarem, gente. E aquelas que colam um sabonete no outro? Sim, os pedacinhos vai aí colando. Um rosa, um vermelho, um amarelo, um branco. Gente, eu multicor. Eu assisto um programa desse negócio. Você assiste já assisti, É um absurdo, mas eu não sou aquilo. Eu só não gasto à toa. Então, a dica é não viver assim também. Sim, é ter o equilíbrio. Se você realmente tem um par de tênis, ele tá furado, você tá machucando seu pé, há uma necessidade de trocar. Mas você também não precisa ter 50 pares de tênis. Você sabe o que eu faço? Viu, Mari? Por exemplo, vou te explicar. Mas sabe o que eu faço 50 pares de tênis? Tem mais. Já tive mais. Caraca, e você precisa de 50 pares de tênis? Eu vou me defender. Vamos lá, a resposta. Fala. Eu já tive mais de 100. Fala mais alto, pessoal. Caraca, ele teve mais de 100. Eu tô até falando alto aqui, ó. Empolgada. Mas nunca me endividei. Isso é bacana. Eu cheguei a ter sempre uns 15 cartões de crédito. Nunca nenhum ficou atrasado. Só uma reflexão em relação a ter 15 cartões de crédito. Porque você precisa analisar realmente se faz sentido ter esses. Porque quando você consegue juntar todos em um, você vai conseguir acumular um número maior de pontos que vai reverter em mais cashback ou em mais pontos para viajar. Essa é a reflexão. Se você quer ter 15, vai ser 15 pulverizados. Então vai ser tipo, você gasta 15, vou para arredondar, 15 mil reais, R$1.000 em cada. Você vai ter mil pontos em cada lugar. E quando você colocar 15 mil no mesmo lugar, provavelmente você vai ter mais cashback. Óbvio, né? Você vai ter 15 mil de cashback como base de cálculo. E 15 mil como base de cálculo para milhas. É essa a reflexão que você precisa fazer. Você viu que não foi crítica, foi só para entender, sim, tá, gente? Vocês já ouviram falar do score financeiro, sim, né? Sim. Então...
pelo que ele disse, o score dele não é ruim, né? Ele comprou um carro, mas não conseguiu fazer o cartão atacadão. Mas deixa eu explicar o atacadão. Não, esse critério do crédito atacadão é muito louco, hein? Mas deixa eu explicar. Desculpa aí, atacadão. Eu tô dando risada, mas é verdade isso. É verdade dinheiro. que o banco adora quando a gente atrasa uma conta? Sim. Porque você tá atrasando, você vai pagar juros, né? Juros e multa. Você acha que eles adoram? É óbvio que eles adoram. Desculpa aí, banco. Ué, gente, fazer o quê? É verdade, a gente tem que falar, né? Eu perguntei, gente, se eu podia falar a verdade. Eles disseram que pode, então, sim. E eu tenho alguns parentes Inclusive, que são se o banco quiser gerentes, patrocinar viu? a gente pra gente não falar deles, a gente... Aí, se crédito. Gente, mas a Sicredi, gente deixa eu te pode falar. falar um pouquinho, né? Pode. Sim, a verdade é verdadeira, né? Vamos chamar o Sicredi pra poder fazer um quadro com você, hein? O que você acha? Então, Vamos buscar um patrocínio, hein, Sicredi? eu sou cliente do dica, Cicobi, a gente pode Ó, fazer Cicobi. já falar com os dois, né? Cicobi e Sicredi. Não, Eu acho que ele veio bandeirar aqui. Não, você viu que eu não defendi nada de banco aqui, hein? Não, é porque, na verdade, as minhas duas cores preferidas são azul e verde. Aí hoje eu vim de verde pra dar uma A gente já tá variada. fazendo E falar de dinheiro, Lembra de todo- gente, dinheiro é verde, né? Como que eu vou falar de Essa dinheiro sem menina né? pensa em tudo, sabia? Pois é. Até a cor da roupa dela, ela vem pensando na Gente, proposta que ela quer não é passar. só- ela não é Isso, só sobre consultora isso. financeira. Calma que você vai saber mais coisa ainda. Pode falar, Tati. Pode ir lá, Tati. Agora eu vou É pra tomar- começar a falar gente, sobre olha, isso. Olha que caneca mais legal. Eu vou querer levar uma dessa, hein, gente? Antes de eu falar sobre essa outra coisa, eu queria falar um pouquinho. Como que foi, Dani, a sua participação no livro que você fez? Então, vocês não vão acreditar. Me acharam. Aí, conta. Esse livro aqui tava... Lindo, né? Me acharam. Eu recebi, no dia do meu aniversário, gente, eu recebi uma chamada no direct no Instagram. Preciso falar com você, quero te fazer um convite. Aí eu, tipo, pensei que era, né? Aí, depois de um mês, eu vi aquele convite e retornei. Era uma editora, dessa editora Chave Mestra. Aqui, a carinha deles aqui. E aí, Dani, a gente viu seu perfil é muito bacana, você fala de finanças de uma forma diferente, né, e tal, bem divertido, bem leve. A gente queria que você escrevesse um livro com outros autores para falar sobre finanças. Então, meu primeiro convite foi para escrever um livro para falar só sobre finanças. Eu não lembro o título, mas tinha um monte de gente para falar de finanças. Eu tinha achado bacana, mas sabe quando você sente esse tipo, não é o momento? Eu tinha um prazo muito curto, eu não quis arriscar. Porque eu falei, gente, um prazo muito curto, eu não vou dar conta. Aí passou, 15 dias, ela me ligou de novo. Dani, nós estamos com um projeto diferente, não é só sobre finanças, é para falar sobre empreendedorismo. Eu falei, caraca, eu posso falar sobre o que eu quiser? Claro. Aí eu falei, gente, eu quero falar sobre mentalidade financeira. Ela falou, não pode, porque o livro é mentalidade, você tem que pensar em outro nome. Eu falei, mentalidade. Inteligência financeira. Então, a gente mudou um pouco o título do capítulo, mas a ideia é trazer a mentalidade financeira para o empreendedor. Porque muitas vezes o empreendedor preocupa em comprar produto e pôr para vender. Ele esquece que tem outras coisas envolvidas. E é sobre isso que o livro fala. As chaves da mentalidade empreendedora. Você, como empreendedor, o que mais que você precisa se preocupar? Ok, você precisa comprar produto com preço bacana, você precisa precificar legal, mas você precisa ter pessoas, então você tem que gerenciar pessoas, você tem que ser um líder bacana, você tem que trabalhar o marketing, você tem que trabalhar as vendas e você tem que cuidar das suas finanças. Então eu fiz um resumo básico dos pontos importantes que o empreendedor precisa ficar de olho. E o que adianta eu ter uma empresa bacana se as minhas finanças não estão bem, se eu nem controlo? Minha empresa vai durar muito, gente? Não vai. Então, é importante ter esse equilíbrio. E quando eu trago essa questão da inteligência financeira, começa desde antes de eu montar o meu empreendimento. O que vocês acham que precisa ser feito antes de começar o negócio a rodar? O que normalmente o empreendedor faz? Um estudo. Como é que chama? Alguém sabe? Um estudo financeiro. Chama plano de negócios. O plano de negócio é um plano que você faz antes da empresa sair do papel, onde você coloca tudo sobre a empresa. Inclusive, tem gente que até faz uma pesquisa de mercado. Isso, exatamente. Então, você vai trazer todos os pontos sobre esse empreendimento. O nome, qual a história, valores, qual é a ideia desse negócio, como que vai ser as questões financeiras, onde vai ficar, como que é a logo, quantas pessoas vão ter, quais são os produtos, quanto vai custar. Então, assim, é um estudo super completo, é o montar o negócio. E depois que você está com esse plano, você pode correr atrás de investidores. E o investidor vai te pedir. Se eu for pedir um patrocínio para você, para minha empresa, um investimento,
Rafael, eu quero que você invista na minha empresa. A primeira coisa que o investidor vai pedir, deixa eu dar uma olhada no seu plano de negócios. Dá um conselho pra essa pessoa aqui, ó. É. Essa aqui, Ah, essa Tati? aqui, Eu já tava essa fazendo. aqui, ó, ela é ligada no 220, né? 320, 520. Sim. E é uma pessoa que ela tem vários planos. Não É, só um. planos. Ela que faz tudo ao mesmo tempo. Ou seja, é uma pessoa fora do plano, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. Tem que fazer um plano. Vamos traçar o plano porque tá ruim. Já tá Segundo dando ruim. estudos da Harvard, gente, eu não lembro, agora fugiu exatamente a porcentagem, depois a gente vai compartilhar a porcentagem exata. Mas quando você faz um plano de negócio, você tem muito mais probabilidade de ter sucesso no seu empreendimento de quando você não planeja. É a mesma coisa, eu vou viajar. Eu vou lá e planejo minha viagem. São 5 dias. Eu faço isso, depois eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho uma planilhinha. Se eu vou ficar 5 dias, eu vou precisar automaticamente de... Eu posso falar os nomes, né? 5 calcinhas, 5 sutiãs, 5 não sei o quê. Porque eu consigo planejar... Pode rabiscar. Eu consigo planejar, gente, pontualmente a minha viagem. Que aí eu não vou esquecer da escova de dente, do condicionador para o cabelo e tudo mais. Então, a probabilidade de eu gastar mais na minha viagem com planejamento é muito menor, porque eu não vou esquecer nada. Agora, quando eu esqueço, eu vou ter que comprar fora de casa um item, vamos pegar uma escova de dente. Se eu for, eu vou gastar vintão, dependendo do lugar, R$20 por uma escova de dente. E se eu esquecer mais coisas e elas forem mais complexas, mais eu vou gastar. E eu já passei por isso. Hoje não, eu planejo inclusive isso. Eu tenho uma curiosidade, posso fazer mais uma pergunta? Lógico, você não Essa cabeça... Você vai ficar pedindo pra mim quantas perguntas deixa vai eu... fazer? porque vai que não pode. Nunca fiz podcast a primeira vez. Meu É Deus. porque é o seguinte, eu tô pensando aqui, como é que sua cabeça funciona? Gente. Sua cabeça, ela vai... parece que é mais rápida do que a minha, no caso. Por exemplo. Sua cabeça parece que planeja, consegue ver além da probabilidade do que vai acontecer. Você sempre foi assim, ou você treinou a sua cabeça pra ter esse raciocínio? Como é que funciona a sua cabeça? Eu sou uma pessoa meio aceleradinha, vocês perceberam, né? Até se eu falar muito rápido, me pede pra baixar a velocidade. Pode falar, porque eu também sou assim. Eu tomo até remédio pra reduzir a velocidade. Eu também. Obrigada que todo mundo aqui é acelerado. Algumas coisas eu sempre fui assim, de planejar, mas qual foi a grande chave que mudou na minha vida? Uma coisa chamada faculdade. A faculdade me melhorou muito como pessoa. Eu aprendi a parte de expressão, de falar em público, de fazer planos, eu aprendi na faculdade. Então, se eu fosse dar um conselho de uma pessoa que quer fazer uma faculdade, que é bem bacana, que dá para você ter uma visão muito ampla sobre a vida, é a administração. Você aprende sobre tudo quanto é área. Você aprende sobre a parte de produção, sobre RH, sobre finanças, sobre a parte de pessoas, de psicologia, sociologia e tudo mais. Então, a faculdade foi a grande virada na minha vida. Eu não planejava tudo hoje, eu planejo. E qual foi o segundo ponto? Eu queria me desafiar, porque eu esquecer uma escova de dente me deixava puta, porque eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista. Então, o perfeccionismo, ele é uma faca de 2 gumes. Se você não se cuidar, ele é um vilão. Mas pra mim tem me ajudado, porque faz com que eu faça esses planejamentos para que eu não erre. Errar faz parte do processo de crescimento. Mas você não precisa ficar errando sempre. Eu tenho um problema com planejamento, sabia? Muita gente tem. Eu vou falar uma coisa pra você. Todo mundo acha eu não que é uma sei. chatice. Se você que tá em casa tiver a mesma Eu tenho condição problema que também, a eu não minha, planejo. você depois conta aí nos comentários. Gente, pelo amor de Deus, eu nunca fui de planejar, eu sempre fiz coisas assim. Já tomei Eu muito na também. cara, já bastante, inclusive. Aí, o que acontece? Quando eu decido fazer um planejamento, sai tudo errado. Como assim? Sai errado, sai errado. Mas me explica. Eu vou te explicar. Dá um O exemplo. que acontece? Vamos dizer assim, eu vou planejar o seguinte. Esse mês eu recebi 10 mil. Ok, Eu não sou rico assim, né, gente? É só um exemplo. ok. Recebi 10 mil. Falei, olha, meu custo total esse mês eu tô sem dívida, tô ótimo, tô excelente. Eu vou gastar 5 mil. Vai me sobrar quanto? 5 mil. 5 mil, Que maravilha, óbvio. hein? Esse dinheiro eu vou colocar na poupança. Não é na poupança, que eu coloco na poupança, que eu acho muito pouco. Mas enfim, vou deixar ele guardado. Até anotei aqui. Menina, uma vez que eu fiz isso, eu tava indo levar meu cachorro no pet shop. Eu não sei de onde surgiu o buraco, meu carro bateu no buraco, arrebentou um pneu. Aí fui trocar, arrebentou a coisa. Eu bati o carro. Acontece 3 coisas. O meu dinheiro acaba. Aí Mas eu isso fico aconteceu porque você planejou? Ué, mas toda vez que eu planejo acontece. Vamos lá.
Quem tem carro, olha pra você ver, ó, vamos olhar pro outro lado. Não vai falar pra mim, não. Ainda bem que você tem um carro pra arrumar. Mais ou menos isso, vamos lá. Você tem carro, você conseguiu, de alguma forma, se planejar para adquirir um carro. Eu não comprei planejado, não, filha. Depois não. Ok, tudo bem, você não planejou. Mas vamos lá. Quem tem carro precisa se preparar para coisas que vão acontecer. Se você tem um carro, ele vai naturalmente num país como o nosso, que tem estradas, ruas esburacadas, vai quebrar. Mas deixa eu te falar, você tem que se planejar para isso. Mas esses 5 mil era pra eu me planejar pra depois. Na hora que eu tô começando a me planejar com essa coisa Mas não foi porque você planejou o que aconteceu, é porque você tá vivo, tem carro, tem estrada e é esburacada. Deixa eu te falar. Não, Rafael, é a lei da vida. A gente é desorganizado. Sim, nós somos pessoas muito emocionais. Você não tá vendo que ela é fria, ela sabe Como calcular. eu vou me planejar se a vida não me dá a oportunidade de me dar um tempo pra Deixa eu te falar, eu faço a mesma coisa que você. Eu pego o dinheiro, eu guardo. Aí, na hora que eu tô com um monte de dinheiro, acontece um monte de coisa e come meu dinheiro, A vida tudo. tem que dar um tempo Por pra que gente poder se que planejar. gente que não se planeja... Quando a gente vai se planejar, acontece isso. Olha lá, a pessoa que, sei lá, nasceu planejando nas planilhas. Você já nasceu nas planilhas? Não, gente, as planilhas vieram pra minha vida no trabalho. Eu aprendi a mexer com planilhas nos meus primeiros trabalhos. Mas a sua cabeça não é 20 anos. formatada com planilha? Sim, gente, tudo eu Tô faço te planilha. falando. Você viu aqui que eu mostrei? Alô, É a perfil, é perfil dela, é o perfil dela. É Não, com isso. certeza. Eu tenho um perfil Sim. diferente. É, o perfil Não dela. é todo mundo que tem essa coisa de planilha. Não. Mas vamos lá, vamos voltar à Você não importância deve, do não? planejamento. A gente tinha que Não, sair da Você tem casinha. dívida? Não, Seu nome já foi sujo? já. Não, sujo não. Eu já confessando aqui, eu já confessei outras vezes, eu não sou hipócrita. Eu já passei por essa fase de querer ser da turma, de querer... Quando eu entrei na faculdade, a minha faculdade era pública e a maioria dos alunos eram alunos que tinham grana, e eu não tinha. Então, eu queria vestir como eles, eu queria ser como eles. Eu fiz dívidas para comprar roupas, para ficar parecido e tal. Fiz, em algum momento eu fiz. Só que chegou um ponto que como que a gente aprende? No amor ou na dor? Eu aprendi na dor, porque eu fiquei endividada a ponto de não ter mais limite. E aí, como eu não paguei, o que acontece? Por mais que você consiga manter um nível de vida mais baixo, você tem juros para pagar. Então, a diferença fica considerável. O que eu tive que fazer? Eu tive que respirar fundo, cortar meus cartões, cortei todos. Eu tinha, gente, CNA, Renner, Riachuelo, blá, 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 tinha todos. Porque eu queria ficar linda, elegante, pro nível que não era marcas mais uau. E o que eu fiz? Eu cortei tudo e comecei como que eu vou fazer para pagar? Criei estratégia, saí vendendo as coisas que eu tinha, comecei a fazer bicos, renda extra, para que essa diferença ficasse cada vez maior e depois eu começasse a ficar no azul. Só que isso precisa de esforço. E a gente não gosta desses esforços, porque dói. Dói pra caramba ter que sair atrás de correr atrás do prejuízo. E nesse caso aqui, quando você se planeja e mantém o seu nível de vida o mais baixo possível, você consegue ter sobras. E essas sobras você precisa direcionar para coisas que são importantes para você. É importante ter uma reserva para essas emergências, para essas situações ocasionais, porque elas vão acontecer. Quem tem carro vai quebrar. Quem tem casa e tem máquina de lavar, um momento ela vai quebrar. Vai acontecer essas coisas, vai acontecer. Então, a gente não tem que ficar, não, tô aqui de boa, não preciso preocupar, vou viver o hoje. Ok, você pode viver dessa forma, só que você sempre vai ter imprevisto, você sempre vai ter surpresas. E como que você faz para evitar a surpresa? Planejando com antecedência, o que pode te ajudar a não cair nisso. Aí, o que é isso? É um seguro, por exemplo, trazendo proteções. É um seguro para o carro. Ok, mas o carro bate no buraco. Isso que eu ia falar. Nesse caso, o seguro não cobre. Eu revoltado. Tô. Eu lembro dessa história e fico muito revoltado. Não tem problema nenhum. Vamos lá pensar em estratégia. Ok, o seguro não cobre esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Você tem que ter uma reserva para quando acontecer essas situações e você poder bancar e poder negociar e pagar o mínimo possível. Então, regaçou a roda, regaçou o pneu, você vai ter que trocar. Ou você ou você larga o carro destruído, ou você vai ter que arrumar para voltar a andar nele. Então, você vai precisar desse dinheiro para fazer esse conserto. E de onde você tira? Se você tem reserva, você vai lá e banca. Exato. Por sorte. O que aconteceu? Você consegue ter um poder de barganha para pagar à vista e comprar
esses equipamentos, esses itens para corrigir seu carro. Quando você não tem, e você vai ter que pegar um empréstimo e no cartão de crédito, seu poder de barganha fica muito pior. Você vai pagar mais caro. Vou fazer uma pergunta difícil agora. Pode fazer. Faz Tamo depois aqui. eu quero Fazer fazer uma difícil coisa. também. Adoro esse vocês estão me apertando, vocês estão vendo, hein? Invejosa. Me ajudem, vocês estão Por isso que eu me Ah, apertando. Rafael, Eu vou fazer ele é uma pergunta ótimo. difícil, eu vou fazer uma pergunta Eu vou difícil. fazer uma bem mais difícil que a dele. Eu vou escutar a dele só pra me criar uma mais difícil. Dani, é o Adoro desafios, manda ver. Dani, qual que é a melhor forma de fazer? A gente Tá vendo? deixar... É tão difícil que ele não tá Que ele nem... tá dando nem conta de falar pra A mim. gente deixar passar muito tempo pra pagar o banco, pra dar aquele desconto de Meu mais Deus 100% do céu. na dívida. Ó, a pergunta. Essa é Ou difícil. assim que o negócio começar a desandar, já ir lá e negociar. Porque eu conheço gente que deixa falar, vou deixar passar muito tempo, depois eles ligam fazer aquelas propostas. Posso falar abertamente? Pode, ué, mas você falar a verdade. Se você tem condições de acertar, de imediato acerte o mais rápido possível para a bola de neve não crescer. Mas se a bola de neve tá crescendo, deixa ela se fuder lá e ajeita ela lá na frente. Enquanto... Nossa, eu vou falar um negócio que é bem polêmico. Fala, não fala, me matem. adoro Bancos, polêmica. gerentes, não me matem. Engajamento. Manda pra Quando todos os você- devedores, tá? Esse recorte. Pra todo mundo que tá devendo banco, você manda esse recorte pra você orientar as pessoas. Hoje é dia dos devedores ficarem felizes, porque ele vai saber que pode rolar pra pagar. E os bancos vão atrás dela aí. Não, mas eu não vou falar nenhuma mentira, né? E se falar, a gente tem advogados aí pra ajudar a gente. Uhul, vamos lá. O povo adora processar a gente aqui. Vamos lá. Se você é um bom pagador, você não é interessante pro banco. Eles gostam da gente. Porque aí você tá pagando direitinho e nem Nossa, lembra que foi você... tão querido. Agora, quando você deve muito tempo, aí o banco lembra que você existe. Aí ele vai atrás de você pra ele poder fazer uma proposta e você aceitar. Fica feliz. E quem é muito honesto acaba pegando aquelas propostas com juros altíssimos pra não ficar com o nome sujo. E aí é aí que a pessoa se ferra, porque já tem o juro que tá devendo. Quando você vai negociar, o banco te põe mais juro. Aquele cara mala que não tá nem aí, que quer deixar a bola explodir, eu vou dar um exemplo real, não vou falar nomes. Meu coleguinha tinha uma dívida de 10 mil reais atualizada. Ele esperou, atualizada. Lá atrás, essa dívida inicial, acho que eram uns 2 mil reais. Ele esperou, acho que foi uns 4, 5 anos. Gente, a proposta do banco não chegava a 1.000 reais. A gente já pesquisou, já ouviu falar do negócio chamado Lista Negra dos Bancos. Isso, eu ia perguntar isso agora. O que acontece? Nunca mais você Lá no fazer Banco crédito? Central, quando você pesquisa, entra no Banco Central, você consegue ver sua vida lá. Tem negócio, se você deu prejuízo, o seu nome tá limpo no Serasa, tá limpo no Mas Boa eles nunca te Vista. esquecem. Só que aquilo ali, assim, você já deu prejuízo, você já deu algum tipo de prejuízo, tá ali. Então, quando você vai buscar algum tipo de crédito... Nunca mais você consegue empréstimo. Você tem muita dificuldade. Se você passou por essa situação aqui desse meu amiguinho e o nome ficou lá, eles sabem que você fez isso. Então, eles vão pensar muitas vezes antes de dar crédito para um ser desse aqui. Porque ele já sabe que esse padrão de comportamento pode se repetir. Ele quer quem? Ele quer quem paga bonitinho, Aí ele quem faz igual aceita no aqueles Nubank, juros. te dá um cartão de crédito de 50 reais. É sobre isso, gente. Então, verdades sendo ditas aqui. Ai. Ai, gente, tá tudo disso, já sei. Vamos falar. Quer falar mais sobre eu quero isso? falar de constelação. Eu quero Não entrar nesse essa assunto. Eu posso constelação que falar? Vocês estão pensando. Das não é. estrelas. Não é das estrelas? Não. Eu quero falar. Pra gente sair um pouco dessas dívidas. É, Tá muito pesado, tá pesado, já. tá pesado. Já, a gente já Meu falou. ombro tá Eu achei- pesado. Eu achei tão esclarecedor agora. Não, foi, mas Não, dói, né? ficou Pesado. fácil, mas é pesado. Ainda mais quando vocês falavam assim, vocês não vai ter mais nome. Foi pra lista negra. Eu tava me sentindo tão pesada, A pesada. vida É, eu. Você tá na lista negra? Eu acho que eu tô. Eu me senti muito pesada e por isso que eu quero trocar de assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai nas Vamos cooperativas. mudar de assunto. Vou. Vamos fazer um assunto que vai complementar esse assunto. Sobre, gente, ela é terapeuta integrativa. Conta suas terapias. Quais terapias que você trabalha? Com quais ferramentas? Então, a gente fala terapia integrativa porque a gente vai Já integrando ia algumas... perguntar O que é? Você integra as Eu sou técnicas. Não, ninguém é obrigado a saber. Não. A gente integra as técnicas. Então, eu sou administradora de formação, mas tenho especializações em gestão de pessoas e finanças. E como que eu entrei nessa coisa holística? A gente precisa... tá uma coisa muito do momento. Autoconhecimento.
E é óbvio, gente, se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o mundo? Como é que eu vou estar preparada para entender o mundo? Então, eu embarquei, Tati, nessa jornada de autoconhecimento, principalmente depois do meu divórcio, que foi bem punk. Eu fiquei meio perdida, tipo, quando a gente passa por um luto, seja ele perder uma pessoa que morreu, ou um relacionamento, um emprego, a gente tem essa coisa do enlutar. E a gente fica um pouco perdida. Eu fiquei perdida, gente, geral. Então, tive que aprender a lidar com as minhas finanças sozinha e aprender quem é a Daniele agora. Porque eu era a esposa de X pessoa. E hoje eu não sou mais. Porque tem muito isso quando você é esposa de alguém. Hoje eu não sou mais. Então, quem a Daniele é? Eu descobri quem é a Daniele. Hoje eu sei perfeitamente quem eu sou, mas eu não sabia. E é louco você pensar, gente, eu não sabia quem eu era? Não, eu não sabia. Porque eu tinha me confundido nesse meio do caminho de quem eu me perdi. Que é até aquele livro do Fábio de Mello, né? Sim, e também o que aconteceu com você é que quem me roubou de mim. E você virou um complemento dele, né? Daí você já perdeu a sua individualidade e começou a ser complemento. Só que a gente tem que parar de se fazer de vítima, tá, gente? Porque a gente permite isso. Se você por aí vive um relacionamento abusivo, você de algum momento você permitiu isso. Então a gente precisa acordar para a vida e assumir as nossas responsabilidades. Ninguém separa, sai do casamento tão quebrado, né? Sim, quebrado num monte de sentidos. Financeiramente, principalmente. Sim, tem isso. Então, aconteceu isso comigo e eu fui procurar terapias. Gente, se eu citar, não vou falar todas para não delongar, mas eu fiz muita coisa. Algumas eu fiz só de ser um paciente, um cliente, outras eu acabei estudando, porque eu sou muito, eu até falei pra Tati, brinquei, eu sou muito estudiosa, eu gosto muito de estudar, é de mim, desde criança. Então, algumas que eu achei mais interessantes, eu estudei. Então, a constelação, gente, simplesmente mudou a minha vida. Eu me apaixonei pela constelação. E, descobri por acaso, uma amiga me chamou, eu fui lá, até compartilhando umas coisas. Eu achei que aquilo lá era centro espírita. Eu achava que recebia espíritos. Aí, em outro momento, eu achei que era... Pode falar também os nomes? Achei que era... Ai, gente, eu não vou falar porque vai dar problema. Fala, a gente corta. Se der, não der... Aquelas simulações lá da Igreja Universal que o povo se estribuncha, eu achei que era aquilo. Polêmica. Babado. Eu achei que podia ser qualquer uma dessas coisas. Sexta-feira da Libertação. Tá, nunca fui, mas eu lembro do que tem, as pessoas falam. Passa na TV, né? Então, simulações, né, e tal, eu achava que era teatro. Só que, quando eu entrei nisso, gente, foi uma coisa muito louca. Quando você se permite sentir as coisas, a sua vida muda. Então eu me permiti, gente, sentir as coisas. Sentir a tristeza, chorar, ficar puta, gritar, aquela coisa toda. Então hoje eu vejo que a Daniele mudou muito porque hoje ela sente as coisas de verdade. Então a constelação veio para isso, para me ajudar a entender muitas coisas que eu estava passando. Como assim? Não saber quem era eu, perder essa coisa da identidade. E eu descobri no meio do caminho, gente, que eu era uma filha da puta. Porque eu era uma filha da puta que julgava e criticava pra caramba. E me doeu perceber isso, porque a gente acha que a gente é santo, maravilhoso, não julga, não critica ninguém. Gente, eu era muito e eu não percebia. E quando eu fui trabalhar na questão das constelações, eu fui me observando, eu falei, gente, mas como eu julguei a minha mãe? Minha mãe ficou viúva com 22 anos. Mas só pra eu entender, vou te interromper. Pode interromper. A constelação, ela faz o quê? É tipo uma hipnose? Você vai voltando? Boa pergunta. Que foi uma das perguntas dos nossos seguidores. Eu tive essa pergunta, o que é constelação familiar? Constelação familiar, gente, é uma ferramenta terapêutica que foi criada pelo Bert Hellinger. É um alemão que já foi padre, filósofo e tal. Ele percebeu que a raiz de alguns problemas das pessoas estava no sistema familiar dela. Ou seja, na família dela. Por isso que chama constelação familiar. Foi feita uma tradução que ficou, assim, meio capenga, que a gente sabe que traduções foi do alemão para o inglês, depois para o português, e ficou constelações familiares. Mas é no sentido da árvore genealógica, da família daquela pessoa. É por isso. Então, é uma ferramenta terapêutica que vai descobrir as raízes dos problemas e vai investigar o sistema familiar. O que aconteceu comigo, para trazer um exemplo real? Eu estava passando por esses problemas de identidade, de não saber quem era eu e tal. Quando você acolhe a sua família, o seu sistema familiar, seus ancestrais de verdade, como eles eram, tudo que eles fizeram, e você tem gratidão, você está fazendo o quê? Você está se acolhendo. Você está se entendendo quem você é. A partir de entender as suas origens, você está
emergindo e tendo de verdade conhecimento disso. A gente fala muito na constelação do eu te vejo, porque eu vejo os meus ancestrais, eu sei quem eles foram, eu sei tudo que eles fizeram, todos os sacrifícios, todas as escolhas. E quando eu faço isso, eu também estou me vendo e me reconhecendo, porque eu faço parte desse sistema. Então isso foi muito bacana pra mim, porque eu falava, minha mãe não me amou, minha mãe não cuidava de mim. Mas hoje eu consigo acolher e entender por que aconteceu isso. Minha mãe ficou viva com 22 anos. Ela tinha um bebê para criar, que era eu, que meu pai morreu de acidente. Então, não é que ela não me amava, ela não tinha tanto tempo como eu gostaria que ela tivesse. E por quê? Porque ela tinha que ser mãe e pai, ela não tinha apoio, porque a mãe dela já tinha falecido e tudo mais. E ela teve que fazer isso, ela teve que cuidar de mim. Ela escolheu, gente, porque ela podia ter me dado para adoção, ela podia ter me dado para a família do meu pai. Então, olha como é diferente quando a gente enxerga com amor o nosso sistema. A gente segue com mais leveza a vida. Então, eu deixei de ter aquele peso do julgamento, da crítica. Eu não sou perfeita, nenhum de nós é, mas quando a gente entende isso e acolhe, Rafa, vai... Mas como que descobre isso? Vai perguntando? Então, vai como... conversando? Como que funciona? A constelação familiar utiliza... a gente fala de... Oi? Representações? Sim, tem diferentes jeitos e técnicas de usar. Então, tem gente que usa bonecos. Você pega... Não sei se vocês viram. A minha psicóloga faz uns negócios assim, mas eu acho que não é constelação que ela faz. Então, né? eu vou... Ela vai revivendo, mas eu não sei. Sim. Aí tem gente que usa os bonequinhos, então você pega... Vamos fingir que isso aqui é. Uhum. Você vai usar os bonequinhos para representar as pessoas do seu sistema. E aí você coloca, e conforme você vai sentindo, isso vai sendo movimentado, e você vai percebendo os movimentos e as consequências, o que aquilo está acontecendo. Eu gosto de fazer com representantes, pessoas. A gente vai para um lugar... aqui, por exemplo, a gente poderia fazer aqui. A gente pode até brincar e fazer uma simulaçãozinha. Aí você quer ver uma questão financeira. Eu gosto muito das constelações para questões financeiras, já que o meu foco é finanças. Aí você traz lá, Dani, eu queria constelar as minhas finanças, porque eu não sei porque eu não consigo reter meu dinheiro. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai trazer esses representantes e cada um conduz de um jeito. Como eu, Daniele, conduzo, eu peço para você escolher as pessoas que você sente que precisam estar ali naquele momento representando, pra gente sentir a dinâmica, porque é sentir. Você não vai falar, apontar, Tati, você vai mexer pra direita, pra esquerda. Não, a pessoa vai conectar numa coisa que a gente chama de campo morfogenético, que ela vai fechar os olhos, vai pensar e vai se conectar com esse campo e vai se permitir conduzir. Então, você vai sentir. Eu não sei se vocês já assistiram, gente, mas uma dica aqui de série, chama Uma Nova Mulher. É um seriado da Netflix que traz, não sei se vocês já viram, vejam, é muito bacana. Traz as constelações de verdade. Lá acontecem, acho que são 8 episódios, cada episódio tem o personagem constela um problema. Um dos episódios traz uma moça que ela tinha fobia de água. E por que será que ela tinha fobia de água? Porque uma ancestral dela morreu afogada, até arrepio. Uma ancestral dela morreu afogada. E a gente herda dos nossos ancestrais, não só a genética, porque aqui a gente tem células de todas as pessoas que vieram antes da gente, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Mas segundo a epigenética e algumas outras vertentes, você também herda as memórias, os sentimentos, as vivências lá atrás. E a constelação familiar traz isso. Essa pessoa descobriu lá na vivência, que o episódio vai trazer, que essa ancestral dela tinha morrido afogada e mostrou lá. E ela vivenciou isso, ela sentiu aquela sensação de afogamento, sabe? E a constelação traz esses sentidos e você percebe, porque aquilo vem à tona. Você vê aquela movimentação e você percebe o que está acontecendo. Por que aquelas coisas vieram a acontecer no seu sistema e estão te influenciando. Outro caso, outro exemplo. Pessoas que têm muitas dívidas. Muitas vezes essas dívidas vieram dos ancestrais. Vou trazer 2 casos de clientes meus, não vou falar os nomes, fiquem tranquilos. Uma cliente minha tem muitos problemas com dívidas, inclusive com agiotas. O avô dela era agiota. Ela está honrando aquele sistema, porque existiam muitas dívidas. Porque aquela pessoa, gente que é agiota, ela mata para receber o dinheiro dela de volta. Se a gente conseguir um agiota evangélico,
Esse mata Talvez ele também. delegue pra Só matar, bate. né? Ele não te mata, ele delega, né? Aí ele não fica nem sabendo, tipo, faz lá o que você quiser. É. Rafael, você viu o tanto que é bacana escutar isso de uma pessoa que é totalmente racional. Assim, eu te considero muito racional, né? Uma pessoa Eu que também mexe me com- considerava muito racional. Eu considero ela muito racional. Considerava, não considerava? Não, na verdade eu acho. Esses dias me perguntaram, Dani, mas você trabalha com finança e com constelação, uma coisa é super racional, outra é super sentir. Eu acho que eu consegui chegar num equilíbrio do racional com o emocional, com o sentir. Porque eu acho que você não precisa ser só racional e muito menos emocional. Porque as duas coisas trazem um equilíbrio. O que faz com que a gente siga melhor em qualquer coisa? Não é o equilíbrio? Eu ser equilibrada nas finanças, equilibrada emocionalmente. E o que é isso? Você trazer as duas coisas e elas andarem juntas. Quem diz que eu preciso ser só racional para ser bem-sucedida ou ser emocional? Não, eu posso ter as duas coisas. E é isso que eu construí. Eu consigo trazer essas duas coisas. Hoje em dia, a gente, quem trabalha, a maioria das pessoas trabalham com o digital, né? E o que a gente nota? Tudo se paga na internet. Por exemplo, Netflix. Vai lá no meu cartãozinho e debita R$50. Aí você tem um YouTube Premium, vai lá e debita 30. Já são 80. Aí você tem um Globoplay pra assistir uns canais aí, Globo News, etc. Spotify. E Spotify mais R$19,90. Olha, você viu que eu sou preço de tudo. Gente, ele sabe tudo, hein? Então, assim, isso está fazendo com que as pessoas fiquem mais endividadas, fazendo o dinheiro das famílias sumirem. Porque, por exemplo, você tem um iPhone, tem o tal do lá, como é o nome do negócio? Você paga lá 3, 4, 5 reais, 6 reais. É cloud, pra armazenar Aí os dados. você tá com um e-mail, o e-mail Gmail. lota, você tem que comprar uma Espaço. memória. Sim, pra Aí você compra nuvem. um negócio nas nuvens, porque você compra até as nuvens agora, né? E isso tá fazendo as pessoas se endividarem também? Deixa eu só colocar um ponto antes dela responder. Vamos lá que o nosso querido Sombra vai falar aqui. O que a Netflix fez agora? Nós tínhamos um plano com 6 telas. Que Quem a tem família inteira tela- usava. porque Eu nós vi, somos eu também sem passei por vergonha, isso. Nós somos cachorro. O meu irmão em Juiz de Fora usava uma tela, a irmã do Rafael lá em Mato Grosso usava outra tela, porque eu pagava todas as telas. O que aconteceu? Agora, só pode usar, que é plano família, quem está dentro da mesma casa. Do mesmo endereço. Do mesmo endereço. Porque Que tem localização. O celular principal tem um QR Code das televisões para liberar. O meu irmão em Juiz de Fora eu não consigo fazer isso. Então eu continuo pagando o mesmo plano, que é 54 e alguma coisa, e cada tela, aí eu tenho direito a 2 telas extras, que custa R$12,50 cada tela. Então, Aumentaram R$25. estou colocando isso porque, dentro dessa pergunta, esses planos estão entendendo isso, estão criando formas de tirar mais. Sim. Nós temos um estilo de vida diferente do que os nossos avós, os nossos pais e nós também. A gente está vivendo uma era digital onde tudo é digital. Nós aqui, né, estamos num podcast que vai para a internet e esses streamings, né, também estão na internet. São mais estímulos. Então, o que acontece? Quanto mais estímulos, mais nós vamos querer adquirir essas coisas e gastar. Então, óbvio que isso colabora com o endividamento. Porque eu vou querer... Gente, é muito bacana você ter tudo lá, tudo cômodo lá na sua Smart TV. Cara, ninguém É quer maravilhoso. Ninguém quer colocar uma música no YouTube, de repente você vai no Magalu. Não, e você tem criança e fica aquelas coisas pornográficas Não, lá, imagina né? você fazendo um churrasco em casa e tá rodando no YouTube, de repente entra um Magalu no meio. Sim. Não é verdade? Sim, aí acaba que é a mentalidade, né? Se você quer ter esse conforto, você tem que pagar o preço pra isso. Tudo tem um preço, né? Capitalismo. Sim, aí Mas você... tem muita gente que não tá atento a isso. Vê o dinheiro sumir e não percebe. Exatamente. Mas é porque tá tudo... Eu acho que tá ligado na sua pergunta os débitos automáticos, não é sobre sim, isso? porque você não é vê. porque você não vê, vai caindo, acreditando nas pequenas coisas, igual a nuvem, a Netflix, a Você Oi. perde a consciência e daí que você aquele perde a dinheiro tá consciência saindo, do né? dinheiro, parece pouco, no final das contas é muito, quando vai somar, e daí você fez uma dívida imensa. É aquela história, né? Eu com não seu imaginava salário. que passar toda hora R$10 dava 1.000, né? Dava 1.000. Esse isso. é o negócio. Qual que é a sugestão para esse caso? Ok, é débito automático, você não tem que necessariamente fazer nenhum comando, trazer nada para a consciência para fazer, mas revisite as suas finanças. O que eu, Daniele, faço?
Eu tenho também essas coisas automáticas. Escola do Miguel. Tem algumas coisas que estão em débito automático. A escola do Miguel, futebol, etc. Miguel é meu filho. Aí o que acontece? Mensalmente, eu dou uma olhada para ver lá as classes, custo fixo, quanto que tá? Custo variável. E às vezes tem aumento, reajuste, você nem tá sabendo e já tá descontando mais. Dica rapidinho aqui, sobre essa questão de aumentos e tal. A maioria das operadoras telefônicas, as coisas de internet, telefone e tudo mais, elas têm os planos, eles vão ficando antigos, os mais novos, atrair cliente é melhor para eles. E nós que somos clientes há mais tempo, a gente fica com planos obsoletos e caros. Então, qual é a dica, gente? Dá uma uma vez por ano, pelo menos, dá uma revisada nesses planos que você tem e dá uma ligada lá. Ô, dona... posso falar, né? Ô, dona Tim, a Viva aqui me indicou um plano aqui que tá mais barato que o seu. O que acontece? Tem uma condição melhor. E isso é com todo, é com plano de saúde, é com seguro do carro. Às vezes você tá com um corretor de seguros há tanto tempo que você nem verifica as cláusulas que tem. E às vezes você tá com uma cláusula lá de cobertura de terceiro que não te ajuda, não te traz benefício e você tá pagando. Então faz essas revisões periodicamente que com certeza você vai economizar. Não tenho dúvidas. Vambora? Vamos. A gente já aproveitou muito, aprendeu agora uma coisa super interessante, que isso, que ela deixou no final uma dica de ouro sobre negociar. Barganha. Isso, gente. O que ela ensinou aqui agora sobre negociar foi fenomenal. Eu pensei muitas vezes, na hora que eles me ligarem de novo, eu vou falar, oi, e aí, como é que tá meu plano? Sim. Isso. Exatamente. Dani, muito obrigado pela sua participação aqui. Vai desculpando as brincadeiras. Foi ótimo, Bey. Pra gente dar risada também, é importante. A gente nem falou muita besteira, né? E o do botijão de gás, que eu ia fazer pergunta, vai ficar pro próximo programa, tá? Ah, nem. Nossa, que chato. Foi rápido. Mas vai ter outro. Vamos estar juntos de novo, então. E o Sombra também, viu? O Sombra participa. O Sombra, muito, a nossa inclusive. alma. Mas ele só não tem coragem de vir aqui. Ah, não? Não, mas ele participando já tá ótimo. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Indique esse vídeo pros seus amigos, é importante. Sim. E pra quem tá endividado. E até o nosso próximo encontro. Até. Tchau, gente. Beijo. Beijos, até. Um beijo e um queijo da mineira aqui.